irmãos, com a paz do Senhor. A palavra de hoje vai se passar em Gênesis 22. Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor. É uma passagem muito conhecida e a gente vai falar sobre ela nessa noite. Eu irei ler aqui. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui, acrescentou Deus. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereceu-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, pôs sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Eu irei ler um comentário de um Mateu famoso, que ele vai dizer o seguinte sobre o nosso Deus. Ele vai dizer basicamente o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. Ciumento, com orgulho, controlador, mesquinho, injusto, intransigente, étnico, vingativo, sedento, megalomaníaco e malévolo. O nome desse cara é Richard Dawkins. E ele vai falar coisas que aparentemente, quando você lê esse capítulo da Bíblia, você pode pensar: Deus é injusto? Ele manda Abraão sacrificar o seu único filho, o filho da promessa, da qual ele prometeu dar a Abraão desde muito tempo atrás. E agora ele manda que Abraão sacrifique este filho para que possa adorar o nome de Deus. Mas quando você lê esse capítulo, você não deve ler apenas como se fosse uma nota isolada da Bíblia. Porque quando você escuta uma música, você não escuta apenas o som do violão. Você escuta o som da canção, o som da voz das pessoas, o som dos outros instrumentos. E o Deus da Bíblia não é apenas o Deus de Gênesis 22. E é aqui que eu vou explicar a questão de que Deus está tratando com Abraão nesse momento. Certo? Gênesis 22 não representa a Bíblia, não representa o que Deus é somente. Ele é uma parte do que Deus é, e Deus ele se revela gradativamente com a Bíblia. Quando você vê aqui, no início do capítulo, Deus ele vai dizer a Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho. Ele tem noção da importância de que Isaque representa para Abraão. Nisso, Deus ele ordena para que Abraão vá e sacrifique o seu filho. Abraão podia simplesmente negar. E muitas vezes a gente pode pensar, Deus, nesse momento, ele acaba sendo indiferente com a sua natureza. Mas o que deve escandalizar a gente não é o que Deus está falando, e sim a atitude de Abraão. Abraão não tinha a obrigação de aceitar o que Deus disse, mas ele aceita porque ele tem a Deus como a principal causa de sua vida. Uma coisa que a gente pode notar nesse capítulo é a questão de que quando Abraão ele vai com os seus servos
para a terra de Moriá, ele está levando 2 servos e Isaac, seu filho. E nesse momento, ele diz aos seus servos que ele subirá ao monte, ele adorará a Deus e certamente voltará com seu filho. Ele não sabe como vai ser isso, mas ele sabe que Deus ele vai cumprir as suas promessas, certo? Ele sabe que Deus vai cumprir suas promessas. Anteriormente, alguns capítulos anteriores, vai dizer que Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho. Só que Abraão, ele tinha aquele jeitinho brasileiro, né? Queria ajeitar a promessa de Deus. E aí foi ter filho com outra mulher, uma serva dele. Só que ainda assim Deus disse: Abraão, não é esse o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. Isso serve de lição para que a gente não tente improvisar as promessas de Deus na nossa vida. As promessas de Deus vão se cumprir independente das nossas ações ou não. Se Deus prometeu, Ele irá cumprir esses decretos. Outro ponto interessante que a gente pode notar nesse capítulo é quando Abraão ele vai com Isaac até o monte e ele coloca sobre Isaac a lenha nas costas de Isaac, certo? Isaac era novo, Isaac era um jovem, só que ainda assim você percebe que Abraão ele coloca a lenha nas costas de Isaac justamente porque Isaac ele é um jovem forte, um jovem que consegue aguentar o peso. E depois você vai ver que Isaac ele se tornaria o sacrifício, né? Isaac poderia muito bem revidar, porque era ele que estava carregando a lenha. Ele era aquele responsável, ele era aquele que estava fazendo um trabalho forçado, trabalho árduo. E você vê que Isaac ele tinha a capacidade de revidar contra Abraão. E conforme o tempo vai passando, eles vão andando juntos e vão se achegando até aquele momento em que Abraão vai subir no altar juntamente com Isaac. E Isaac ele vai percebendo. Isaac ele sabe o que vai acontecer, porque ele pergunta: meu pai, temos aqui a lenha, temos aqui o cutelo, a faca, temos tudo, mas e o cordeiro? E o cordeiro onde está? Isaac ele percebe, Isaac ele sabe que algo vai acontecer. Ele só não tem certeza disso. E conforme o tempo vai passando, Abraão vai, amarra Isaac. E Isaac não faz nada. A Bíblia faz questão de não dizer que Isaac não faz nada. Isaac não toma nenhuma ação. Isaac não vai contra o seu pai. Ele nem ao menos questiona o que o seu pai está fazendo. E o seu pai vai, amarra Isaac e está pronto a sacrificar Isaac. Ele está pronto a matar Isaac. E Isaac aceita. Ele não vai contra Abraão, em nenhum momento. Muitas vezes a gente vê que até algumas brincadeiras que o pessoal faz em relação a Isaac. Estou percebendo que meu pai vai me matar, e agora e tal. Só que Isaac não se importou com isso, porque Isaac sabia que Abraão tinha recebido ordens do Senhor, ordens do Altíssimo, do Deus soberano. E pode parecer estranho, porque no começo disso tudo, Deus não havia revelado nem o nome dele a Abraão. Muita gente pode falar, aquela voz da cabeça de Abraão, que se dizia ser o Deus de Abraão, era apenas coisa da imaginação dele. Mas quem é que entrega o seu próprio filho por um fantasma na sua cabeça? Ninguém. Então, Abraão está prestes a matar o seu filho. E aí um anjo desce do céu e chega a Abraão. Abraão, pare. Não é a hora disso. Porque agora eu entendo que você é o meu servo, que você tem confiança em mim, Abraão. Você confia em mim como seu Deus. Mas isso é também estranho, porque Deus ele já não conhece todas as coisas. Ele já não sabe que Abraão seria um servo fiel. Ele precisaria testar Abraão. Isso é muitas vezes estranho.
E a gente não sabe o porquê Deus testou Abraão. Ele não vai dizer. Ele não vai dizer o porquê ele testou Abraão. Ele apenas vai dizer: Abraão, agora eu sei que você é o meu servo. E agora eu tenho certeza de que você me teme, porque você não negou o seu único filho, aquela bênção da qual eu havia te concedido. E essa nota, essa melodia sozinha, ela pode não fazer sentido. Ela não pode fazer sentido, porque conhecer a Deus por apenas essa passagem da Bíblia nos leva a pensar que muitas vezes Deus ele pode ser injusto. Deus vai mandar eu sacrificar a minha única esperança, aquilo que eu sempre sonhei em buscar, mas Deus ele cumpre com os seus propósitos. E muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Mas eu gostaria de nessa noite dizer para vocês que a Bíblia ela se autoexplica, certo? Muitas vezes aqui sozinho, esse capítulo 22, ele pode dizer coisas terríveis ao nosso coração. Deus, ele é mau. Deus é injusto. No fim das contas, a gente fala muito de sacrifício de Isaac, mas esse sacrifício nunca aconteceu, certo? Será que Deus ele é sádico de mandar Abraão sacrificar seu filho e no final dizer que era apenas uma prova? Mas no fim disso tudo, a gente percebe que a gente pode fazer uma ligação entre Gênesis 22 e Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos salvou da morte. Quando Abraão ele vai dizer, pega o teu filho, o teu único filho, e você vai ver que lá na frente Deus ele vai pegar o seu filho, o seu único filho. Só que ele vai entregar o seu filho, assim como está acontecendo aqui em Gênesis 22. O seu filho, Jesus, ele não reclama, ele não vai contra a vontade do Pai, ele vai até o final, até aquele lugar de sacrifício, que significa a morte, para sofrer, simplesmente porque é a vontade do Pai, porque é a vontade daquele que está ali sobre ele, trazendo paz, trazendo abundância, e ele não reclama, porque é a vontade do Pai dele, e a vontade do Pai é maior do que tudo. E Isaac se deita, Isaac é amarrado, Cristo desce, sobe o monte, carrega a sua cruz, assim como Isaac carregou a lenha, Cristo vai, carrega a sua cruz, o madeiro, e aí ele vai e morre. E só que a diferença entre Gênesis 22 e a cruz de Cristo é que na hora da cruz não existiu nenhum anjo que chegou. Pare agora. Não tinha nenhum anjo lá. Cristo foi sacrificado. Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele está sendo revelado aqui desde o princípio. Desde o Éden, Cristo é revelado. Quando Deus ele vai dizer à serpente que o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente e ela morderá o calcanhar. Cristo já havia sido revelado desde o Éden. Só que muitas vezes a gente não entende que Deus ele está querendo mostrar a nós que a revelação de Jesus ela é presente em nossas vidas. E Abraão sabia desde o princípio. Ele não sabia se Isaac ia morrer ou se ele ia deixar de morrer, mas ele sabia que as promessas de Deus iam se cumprir na vida dele. Porque se não se cumprissem, como Abraão poderia confiar em um Deus que havia mentido a ele? Que havia prometido uma grande descendência com o filho da promessa, que era Isaac. Abraão confiava em Deus. Abraão confiava em Deus. Tanto que ele disse aqui no capítulo 22,
ele vai dizer aos servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir. E Deus, ele é soberano sobre essas coisas. As promessas de Deus nunca falham. Ainda que nós morramos, ela vai se cumprir. Lá no livro de Hebreus vai dizer que várias pessoas receberam promessas de Deus, como Abraão. Abraão é um exemplo delas. Abraão recebeu uma promessa de que a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu. E só que Abraão não viu isso acontecer, mas ele confiava na palavra do Senhor. Ele confiava que Deus ia cumprir tudo aquilo que havia prometido. E o que a gente traz de lição nesse momento é: Cristo é a representação do que Isaac não conseguiu ser. Isaac, ele não podia ser sacrificado porque Deus, ele não aceita sacrifícios humanos. Abraão, ele entendia disso. Até por isso que era um pedido estranho a Abraão de ser recebido. Só que Isaac, ele não podia ser sacrificado, pois ele era um pecador. Um pecador assim como nós, contaminados pelo pecado, que não podem alcançar a graça de Deus apenas por intermédio de Jesus Cristo. Mas Cristo, que é o ser humano perfeito e o Deus que se fez homem, que lá em Filipenses 2 vai dizer que Cristo, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo, se humilhou até a morte de cruz. E assim Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim vai dizer que Cristo é o Redentor de nossas vidas, aquele que nos salvou da morte, aquele que é o Redentor de nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eu vou ler aqui em Colossenses 1, que vai dizer... Vou abrir aqui. Só um momento. Colossenses 1 vai dizer o seguinte. Demos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus, quando oramos por vós, desde que ouvimos da nossa fé em Jesus e do amor que tendes pelos santos. É o amor que é ministrado por Jesus em nossa vida. Aí aqui no versículo 13 vai dizer: Ele vos libertou do império das trevas e vos transportou para o reino do Filho do amor, no qual temos a redenção e a remissão dos vossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erreis em caminhos, ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, vós não deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Cristo é o nosso Salvador, aquele que fez a obra pelos nossos pecados,
aquele que morreu por nós naquela cruz, que nos salvou da morte. Concluindo aqui, eu quero dizer que a graça de Deus é suficiente em nossas vidas, que a graça de Deus nos basta, e para que nós estivermos ao lado dele, buscando ao nome dele. E Paulo vai dizer na carta aos Romanos que o nosso culto racional é o nosso corpo. Nós fazemos sacrifício com o nosso corpo em adoração a Deus, pois o nosso corpo, se fosse crucificado, não valeria de nada, mas por meio de Cristo nos tornamos justos e nos tornamos aptos a adorar a Deus em verdade, em justiça e em graça. Eu agradeço a oportunidade e que o Senhor tenha tocado aos seus corações nessa noite. Amém. No oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como um fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito,
A paz do Senhor, meus irmãos. De novo, a paz do Senhor, meus irmãos. Para pirraçar o corona, mesmo de máscara, diga glória a Deus. Que bom que você veio para o culto nessa noite. Estamos muito gratos a Deus pela participação dos nossos adolescentes. Uma bênção esse culto, né? Graças a Deus. Semana passada foi dos jovens, foi uma maravilha também. E hoje não foi diferente, foi uma bênção. Quero parabenizar o Nájel, toda a equipe aí da liderança dos adolescentes. Que Deus abençoe cada um de vocês. Parabéns pelo trabalho. E nós vamos ter esses trabalhos aí nas quartas-feiras. Vamos aproveitar esses momentos para poder ver os nossos jovens, os adolescentes trabalhando. Eu quero parabenizar aqui todo mundo que está envolvido, tá, no trabalho de hoje. Parabenizar o Vitor. O Vitor está tão invocado e tão empolgado na direção do culto que eu não sei se vocês perceberam, mas ele cantou com 2 microfones hoje aqui. Deus te abençoe, Vitor. Parabéns, viu? Dirigiu muito bem. Vou lhe dar uma gravata de presente, viu? Para você vir aqui bonitão. Parabéns, Mateus, pela palavra, viu? Deus te usou poderosamente. Quantos ouviram Deus falar através da vida do Mateus? Bênção de Deus para a gente. E nós estamos gratos a Deus por isso. É muito bom ver os nossos adolescentes, os nossos jovens falando de Jesus, falando de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar a Kézia, vem aqui, meu bem, fazer uma oração pelo povo, falar um pouquinho. Se quiser convidar o povo também para vir amanhã no círculo de oração. Já tem um tempo que a gente não te ouve aqui, vem aqui falar um pouquinho. A paz do Senhor, irmãos. Eu estava ali muito feliz, né, com esse culto. Eu fico imaginando os pais que estão aí. Eu ainda não tenho filhos, mas fico imaginando os pais que estão aí na igreja, né, o orgulho, a alegria que é ver os filhos servindo ao Senhor, louvando e aprendendo com os filhos, né, essa relação. A gente planta e ensina, e aí como a vida com Deus permite essa troca, né? Quando a gente vê o nosso filho adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, isso também nos ensina. E eu me sinto privilegiada de poder participar desse culto hoje. Vamos estar orando. Janto, ele já deu todo o script, vocês viram, né? Kézia vai vir, vai agradecer pelo culto de hoje, vai chamar os irmãos para o círculo de oração. Então amanhã vocês venham, tá? Para o círculo de oração. Ele está me falando aqui, fala o horário. Amanhã às 8 horas e das 8 às 9 horas nós vamos estar aqui no círculo de oração. Adolescentes são bem-vindos no círculo de oração, tá? Jovens também, senhores, toda a igreja é bem-vinda ao círculo de oração. E é um trabalho que é uma bênção. Vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Ele por esse culto de hoje. Nós temos aqui um pedido de oração por Tiago, que mora em Barreiras e está com coronavírus. Nós queremos pedir ainda oração pelo pastor José Anísio, né, que nós estamos orando por ele durante esses dias, para que o Senhor venha estar trazendo recuperação, saúde. E nós pedimos oração por todos nós, por nossos familiares, que nesse momento nós precisamos, né, estar cobrindo nossas vidas, nossas famílias, com orações e também com os cuidados necessários. Vamos estar orando. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este culto, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor. Que oportunidade rica. Durante dias tão difíceis, Senhor, nós podemos estar aqui louvando, engrandecendo o Teu nome. E também podemos presenciar, Senhor, jovens tão dedicados à Tua obra, te servindo com tanto amor, Senhor, se entregando em adoração a Ti e entendendo coisas tão profundas. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Nós te pedimos que eles continuem crescendo e dando frutos na Tua obra. E que a vida deles, Senhor, venha impactar a vida de outros jovens.
que a vida deles venha impactar a vida de outras pessoas, que o teu nome possa ser glorificado através da vida deles, Senhor. Onde quer que eles estejam, na escola, nos futuros trabalhos, nós te pedimos, Senhor, que abençoe a vida desses jovens. Nós te apresentamos cada um deles nesse momento. Nós também te apresentamos as famílias, Senhor, que muitas vezes foram elas que semearam esse cuidado, esse amor à tua obra, mas em outros casos precisam ainda receber ao teu Filho como Salvador. E nós te pedimos, Senhor, usa a vida desses jovens, Pai, para alcançar suas famílias, os seus colegas, as pessoas com quem eles convivem. Ó Senhor, nós te pedimos neste momento, Pai, pelo irmão Tiago, que está ali em Barreiras e que precisa da tua cura. Nós te pedimos que o Senhor visite ele neste momento e traga a cura, que o Senhor traga a recuperação dele, Senhor. Te pedimos ainda pelo pastor José Anísio, que o Senhor possa estar visitando o teu servo nesse momento. Nós confiamos, Pai, que Tu és a cura. Nós cremos que Tu és a cura, Senhor. E nós te louvamos, Pai, por esse momento. Nós te pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares e nos dê uma boa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a vida daquelas pessoas que não puderam vir ao culto, mas que estão ouvindo pela transmissão. Que o Senhor visite também a casa delas nesse momento. E nós te agradecemos pela vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Tá vendo que ela fez tudo direitinho? Vamos receber a bênção do Senhor em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Em nome do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do meio Espírito Santo permaneça com todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus a uma só voz diz: certamente que a bondade, a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém. A paz do Senhor a todos pelo Wi-Fi. Que Deus abençoe vocês e até o próximo culto, se Deus quiser. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar